Gente, agora nós vamos trazer aqui, nesse vídeo 561 da Comissão Cidadã de Inquérito, o nosso relatório, a conclusão do nosso relatório sobre o caso de Débora Rodrigues, né, a mulher que foi presa com um batom lá na estátua do STF. E, em tese, nós vamos defender que Débora Rodrigues foi vítima de um crime de flagrante armado, um flagrante forjado, entendeu? O que é um flagrante armado ou um flagrante forjado? Ocorre quando as autoridades ou outras pessoas criam artificialmente uma situação criminosa para prendê-la, geralmente para incriminar alguém inocente. É uma forma ilegal de prisão em flagrante, pois não há um crime real sendo cometido, apenas uma simulação para justificar a prisão. O flagrante forjado é quando se cria uma situação criminosa falsa para que a pessoa seja presa em flagrante, por exemplo, colocar drogas na mochila de alguém para depois prendê-lo por tráfico. É uma ilegalidade? É. Essa prática é ilegal porque viola os direitos do indivíduo, que é preso por um crime que não cometeu. As consequências: a prisão em flagrante forjado pode ser considerada nula e os responsáveis podem ser responsabilizados por abuso de poder e outros crimes. Então, nós vamos trazer aqui elementos que vão justificar a nossa tese de que Débora Rodrigues foi vítima de um flagrante armado, um flagrante forjado, tá certo? E aí eu vou trazer aqui elementos que vão te ajudar a entender isso. Então vou me apresentar. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, diz a nossa bandeira, tá certo? E o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Então vamos lá. Eu quero que você faça um exercício comigo, tá? Esquece esse negócio de direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, esquece isso. Vamos pensar na cidadã, na mulher, na mãe, na filha. Se você é pai, se você é mãe, agora, né, eu não sei onde é que estão seus filhos. Você sabe onde estão seus filhos? Pensa agora, meus filhos estão em tal lugar, tá? Então tá. Mas por um momento, por esse vídeo aqui, enquanto você assiste esse vídeo, né, a Débora Rodrigues é sua filha. Você, se é mulher, é a mãe da Débora. Hoje você se coloque aqui. Faça um exercício de empatia. Se coloque como mãe da Débora. E você que é homem, que é pai, pensa na sua filha e agora se coloca como pai da Débora. Então, é muito importante você ter essa empatia para poder analisar essa questão. Se você tem irmão, tem irmã, pense na sua irmã como Débora Rodrigues. Faz de conta que a sua irmã agora é a Débora Rodrigues, tá certo? Que ficou presa 2 anos lá na colmeia. E se você é criança ainda, é jovem, né, ou tem mãe, pensa na sua mãe. Agora você põe a mão na consciência. Pensa, você jovem, criança, põe a mão na sua consciência e fala: bem, é a minha mãe que está presa. Faça esse exercício antes da gente entrar na nossa tese. A Janaína foi vítima. A Janaína Pascoal, que é vereadora lá na capital paulista, deu uma entrevista recente, né, a uma rádio lá do interior de São Paulo. E eu separei um trecho dela que fala justamente sobre essa questão, né, das pessoas terem sido enganadas, induzidas no 8 de janeiro.
fruto de uma movimentação que aconteceu nas redes sociais e que não são ligadas às pessoas que são simpáticas ao Bolsonaro. Como nasceu esse movimento, é que é interessante e que nós vamos trazer aqui para você. Mas a Débora Rodrigues, né, ela foi enganada, ela foi atraída para esse movimento. E percebe a fala da vereadora Janaína Pascoal, que foi responsável por aquele esquema lá, né, do impeachment da Dilma, teve uma participação significativa naquela época. Vamos ver o que ela fala. É uma jurista de renome e de muito respeito, porque ela é muito isentona. Ela não é entendeu? Ela não é partidária. Mas vamos ver o que ela fala. O ministro Alexandre defendeu a tese dele de titularidade, tratando justamente desse caso, do poder das redes sociais. O ministro escreve na tese dele que essas pessoas foram manipuladas pelo poder das redes. Como é que ele condena a 17 anos uma pessoa que é vítima de uma manipulação? Bem, começamos por aí, tá certo? Então, o próprio ministro Alexandre de Moraes reconhece na sua tese que essas pessoas foram manipuladas. A Débora foi manipulada. Então vamos dar o direito da dúvida para a Débora. Vamos ouvir um depoimento da Débora, não é? E você vai olhar nos olhos da Débora como se fosse sua filha, como se fosse sua irmã, como se fosse sua mãe, né? Olhar a pessoa, o ser humano, Débora, e ver se você vê verdade nisso. Se você consegue dar fé pública para as falas dessa mulher que está sendo colocada aqui como objeto do nosso relatório. Eu fiquei num aglomerado de pessoas em frente ao QG. Mas foi isso mesmo. Por volta de 1h eu cheguei no sábado. E a senhora saiu de Paulínia? De Campinas. Campinas. Isso, que é do lado de Paulínia. Sim. A senhora sabe quem organizava essa excursão? Como foi esse pagamento? A senhora pagou por essa excursão? Eu paguei. Qual o valor? A senhora se recorda? Foi R$50. A única informação que vocês terão a respeito de nós é que nós vamos colapsar o sistema. Os ônibus das caravanas estão saindo do país inteiro! Do país inteiro! Nós vamos sitiar Brasília, nós vamos cercar os 3 poderes, nós estamos tomando o poder de assalto, o poder que nos pertence e o poder que nos foi roubado. A senhora sabe quem organizava essa excursão? Como foi esse pagamento? A senhora pagou por essa excursão? Eu paguei. Qual o valor? A senhora se recorda? Foi R$50. Os ônibus das caravanas estão saindo do país inteiro! Do país inteiro! Nós vamos sitiar Brasília, nós vamos cercar os 3 poderes, nós estamos tomando o poder de assalto, o poder que nos pertence e o poder que nos foi roubado. Referente à denúncia feita, doutor, eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e eu não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação. E faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso, e
E eu, de fato, eu não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios, de fato, muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Essa frase que foi escrita na estátua, ela foi... quem teve a ideia? Foi o homem que estava já começando. Anteriormente, ele ficou perguntando para várias mulheres que estavam em volta se alguém tinha batom, se alguém tinha gloss, alguma coisa que pudesse escrever. E eu falei, não tenho, não tenho. Várias pessoas falaram, não tem. Ele foi, conseguiu, não sei de onde, e começou a escrita. E eu estava do lado, e aí eu fui a pessoa mais próxima a ele, por isso ele falou para mim. Mas eu nunca vi essa pessoa na minha vida, tanto se colocar na minha frente, eu não seria capaz de reconhecê-lo. Bem, agora é você que vai fazer esse julgamento, né? Olhando nos olhos da Débora. Você acha que ela mentiu ou você acha que ela foi sincera? A Débora mora numa cidade pequenininha, próximo de Campinas. Aí ficou sabendo que tinha esse ônibus que ia sair para Brasília, no valor de R$50 a passagem, ida e volta. Seria uma oportunidade única para ela conhecer Brasília naquelas condições. Ah, mas ela foi manifestar. Ela estava manifestando. Bem, manifestar no país é legítimo, tá certo? Depois do 8 de janeiro, a Avenida Paulista já recebeu várias manifestações desses mesmos patriotas, né, que chegou a ter 6 dígitos, né, passou de 100 mil pessoas. Né, nem vou falar 400 mil nem nada para não criar problema. E foram fazer o que a Débora quis fazer, foi para fazer em Brasília. E essas pessoas continuam fazendo, que é manifestar politicamente, pedir para ser ouvido, colocar sua posição cidadã, né, fazer presença para falar, olha, eu quero ser ouvida na minha prerrogativa. Então, se um grupo de pessoas pensam em fazer isso de forma civilizada, isso faz parte do processo democrático. Então, continuamos fazendo isso e não é crime. Mas o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi um flagrante armado. Um flagrante forjado para forçar a Débora a cometer um ato que pudesse incriminá-lo. Agora vamos avaliar aqui, ó. Eu entrei aqui na internet. Vou aumentar isso aqui para vocês verem o que significa, do que nós estamos falando. Flagrante preparado ou provocado é aquela prisão em flagrante que ocorre indução ou instigação para que alguém pratique o crime, tudo com o objetivo de efetuar a prisão. O STF, inclusive, editou a súmula 145, ao qual estabelece que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Mas aí, no caso, não é só a polícia. Qualquer pessoa, qualquer grupo de pessoas que armam um flagrante para induzir uma pessoa a fazer alguma coisa que não é legal, é um flagrante. Ainda mais se a ideia é expor essa pessoa. Então, a explicação para isso está no fato de que quando a pessoa provoca a situação do flagrante, o crime se torna impossível de ser cometido, artigo 17 do Código Penal. Ao mesmo tempo em que o provocador leva o provocado ao cometimento do delito,
agem em sentido oposto para evitar o resultado, estando totalmente na mão do provocador, não há viabilidade para a constituição do crime. Vocês estão entendendo? Volta para mim aqui. Ou seja, a Débora esteve lá para fazer uma manifestação pacífica, conhecer Brasília, e deu com aquele quadro lá. E aí tinha uma pessoa em cima da estátua, escrevendo, e estava com aquela ideia de escrever, perdeu maré. E aí, eles procuram alguém, tipo Débora, né, que é simpatizante do presidente, que é contrário a essa turba de pessoas que estavam lá para criar esse flagrante armado, né, e poder incriminá-la. Agora vamos trabalhar nessa tese. Por que nós defendemos essa tese que é um flagrante armado? Vamos avançar aqui. Vou mostrar para vocês a fotógrafa que fez as fotos. É essa aqui, ó, Gabriela Biló, da Folha de São Paulo. Essa fotógrafa tirou várias fotos, né, de ângulos diferentes de quando a Débora estava escrevendo. Inclusive, fazendo com que ela fosse realmente identificada. Rosto, perfil, frontal, entendeu? E a ação dela durante o ato. Essa fotógrafa é Gabriela Biló, né? Ela é fotógrafa brasileira dedicada ao jornalismo político. Aí vamos no segundo parágrafo. Não, vamos aqui, ó. Jornalista brasileira dedicada ao jornalismo político, foi vencedora do troféu Mulher Imprensa e recebeu menção honrosa em 2020 no prêmio Vladimir Herzog, pelo trabalho de cobertura da rotina do presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Bem, você tem a esquerda hoje que vê no presidente Bolsonaro um político aliado aos governos militares. E quem é Vladimir Herzog? E por que essa jornalista da Folha de São Paulo ganhou um prêmio, né, em 2020, chamado Prêmio Vladimir Herzog, pelo trabalho de cobertura da rotina do presidente Jair Messias Bolsonaro? Vamos ver, então, para vocês que conhecem a história, quem é Vladimir Herzog. Vamos ampliar aqui, ó, para vocês terem uma ideia, que para mim está pequeno para ler aqui. Vamos pegar essa parte que está aqui, ó. Em 2024, isso aqui é de um site que fala sobre ditadura, repressão, resistência, cultura e sociedade, memória, verdade e justiça. Entendeu? É um site de esquerda. Então tá. Em 2020, em 24 de outubro do mesmo ano, foi chamado para prestar esclarecimento na sede do DOI-CODE sobre suas ligações com o Partido Comunista Brasileiro. Isso em 1975, por aí. Porque o Vladimir Herzog, né, em 1975, Vladimir Herzog foi escolhido pelo secretário de Cultura de São Paulo, José Midlin, para dirigir o jornalismo da TV Cultura. Então, em 24 de outubro do mesmo ano, foi chamado para prestar esclarecimentos na sede do DOI-CODE, que era um serviço de investigação, né? Tipo a Polícia Federal hoje, sobre suas ligações com o Partido Comunista Brasileiro, PCB. Sofreu torturas e no dia seguinte foi morto. Há uma versão oficial da época, apresentada pelos militares, foi a de que Vladimir Herzog teria se enforcado com um cinto e divulgaram a foto do suposto enforcamento. Testemunhos de jornalistas presos no local
apontaram que ele foi assassinado sob tortura. Além disso, em 1978, o legista Harry Shibata confirmou ter assinado o laudo necroscópico sem examinar ou sequer ver o corpo do Herzog. Bem, é porque aqui na minha tela aparece pequenininho, gente, por isso que é difícil para mim ler, entendeu? Aí, mesmo eu ampliando, ainda fica pequenininho. Então, essa fotógrafa, né, essa Biló, estava ali para fotografar. Ela é de esquerda, ganhou o prêmio por fazer cobertura da rotina do Bolsonaro, que é um homem ligado, né, com relações emocionais com os governos militares da época. E essa fotógrafa, ela foi premiada por dar cobertura à rotina do Bolsonaro, e o prêmio foi esse, de um homem que foi, né, exilado, quer dizer, que foi preso, torturado e morto pelo DOI-CODE na época do governo militar, em 1975. Então, ela é uma mulher colocada ali para criar um flagrante armado. Entendeu? Por quê? Porque os apoiadores do Bolsonaro é aquilo que ela, entendeu? Não quer que volte para o governo, né? Que retorne, né? O Brasil não pode ser governado. Então, ela tinha motivação para incriminar os apoiadores do presidente, que ela fez cobertura e depois ganhou um prêmio do Herzog, titular do Herzog. Agora vamos continuar avançando, para a gente continuar defendendo a nossa tese. Bem, essa é uma foto, né, que ela pegou da Débora escrevendo. Repare o seguinte, tem uma bandeira amarrada no pescoço da estátua e tem um cidadão lá em cima da estátua. Esse cidadão, ele não é identificado, mas a Débora vai ser identificada. A Débora vai receber vários cliques, e esse cidadão que está em cima da estátua, que escalou a estátua, não vai ser identificado. Por quê? Porque nós entendemos que ele faz parte do grupo de pessoas que estão camufladas de patriotas, né, de apoiadores de Bolsonaro, para induzir pessoas como Débora, que foram atraídas para esse movimento, a cometer esse gesto e serem identificadas para criar o flagrante forjado, o flagrante armado. Então vamos continuar vendo mais uma foto de vários ângulos. Olha aí, ó. Essa é a foto dela de baixo para cima fazendo a escrita, e não aparece o outro cidadão que está lá em cima, porque ele pode sim ser alguém que está lá camuflado, porque existe uma intenção clara de destacar a Débora e não destacar aquele cidadão. Percebe a foto? A Débora mostrando a mão, né, como diz, a prova do crime, mostrando o escrito na estátua, e o rapaz ali não aparece. Ele é ignorado pela imprensa, é ignorado pela justiça, embora seja fácil de identificá-lo. Então, há um foco dessa jornalista, Biló, em incriminar a Débora, em criar um flagrante armado para a Débora. Mais uma foto dela, e essa frontal, entendeu? Diante da estátua, para você ver que ela teve tempo e esperou a coisa acontecer e foi acompanhando. Agora você tem uma outra foto, e essa parece que não é dessa fotógrafa, de uma outra pessoa, ou pode ser dela também,
mas talvez seja de outra pessoa, porque circulou muitas fotos na rede social, muita gente tirou foto, né? E aparece esse cidadão lá em cima, levantando a mão, né? Como vencemos o STF, assumiu o controle. E esse cidadão, ele é facilmente reconhecido. Olha a figura. Então, pela aparência dele, a gente entende que é um militante de esquerda. Entendeu? Tem até uma fitinha na mão esquerda ali, ó, na mão direita. Não, é na mão direita, né? Não sei se faz parte da simulação, mas a gente sabe que boné, geralmente, né? Barba, boné, essas coisas todas, está muito ligado a esse tipo de coisa. Por que a Débora, que foi a menina que foi atraída para fazer uma coisa, né? Como no próprio relato que ela disse, está sendo esse alvo dessa imprensa, e esse alvo do judiciário, e esse rapaz, ninguém dá notícia dele. Ninguém sabe quem é. Seria ele um dos agentes camuflados, né, apoiadores do governo Lula, que estava ali para criar esse flagrante armado para incriminar a Débora? Porque é muito curioso uma mãe, uma Débora, uma mulher ser incriminada com 14 anos e essa pessoa que está aí, a gente nem sabe quem que é. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém fala sobre ele. Mais uma cena da Débora, nesse momento. E eu quero chamar a atenção para você do entorno da Débora. Olha que o rapaz está lá, ó. Você vê pela bota dele que ele está ali do lado. As características de quem está camuflado é óculos e boné. Então percebe que nesse entorno da Débora aí, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas que aparecem nessa foto estão todas de boné sorridentes. Como se diz assim, estamos conseguindo criar um flagrante forjado e esse flagrante vai incriminar essa apoiadora do Jair Bolsonaro. Vamos continuar olhando aqui. Outra cena. Antes da Débora chegar no local da estátua, nós fizemos uma pesquisa muito grande para buscar, sabe, entender a fala da Débora. Que quando ela chegou lá, já tinha um homem lá escrevendo, perdeu o mané, a frase, e que estava lá pedindo um batom antes para todo mundo, e ela não tinha batom. Então o entorno da Débora passa a ser motivo de análise da nossa Comissão Cidadã de Inquérito, para a gente ver se o ambiente está propício a essa coisa, né, de agentes camuflados, de apoiadores do Lula, para incriminar uma apoiadora do Jair Bolsonaro, num flagrante, criando um falso flagrante. Né? Então vamos ver. Bem, aí você tem um cidadão que está em cima da estátua, segurando a Constituição, que foi tirada de dentro do Congresso, de dentro do STF. E essa pessoa, ninguém quer saber quem que é. Bem, a Débora está sendo acusada. Isso foi antes da Débora chegar. Olha como é que... Vamos aproximar aqui, ó, para vocês verem essa imagem, que ela é muito curiosa. O cidadão está totalmente, né, disfarçado. Você não consegue ver o rosto dele. E ele está aqui, ó, segurando a Constituição. E ele, né, escalou a estátua antes mesmo da Débora chegar. Né? Quer dizer, a estátua já estava sendo vilipendiada, que nós entendemos que seja, né, pessoas disfarçadas, né, camufladas de patriotas. E aí, ó, você tem essas imagens aqui embaixo, ó, né? Essas pessoas que estão aqui, dando ênfase para aquele momento e exaltando essa situação aqui. E esse rapaz
Não foi identificado. A fotógrafa não se preocupou com ele. Ele não era alvo da fotógrafa. Por quê? Porque ele podia sim ser um agente disfarçado, camuflado, de patriota, para poder criar esses flagrantes. Vamos avançar? Pegar outra foto da estátua. Olha aí. Essa pessoa está em cima da estátua, balançando a bandeira do Brasil. E essa turma que está aí embaixo, nós vamos trabalhar em cima disso aí daqui a pouco. Mas olha aqui, na ponta da esquerda, da direita, a polícia militar olhando um rapaz escalando a estátua e acenando com a bandeira. Ou seja, quando você conquista um território, você sobe no ponto mais alto e levanta e finca a sua bandeira e fala: nós conquistamos o STF. Então, esse elemento que está aí não é objeto de investigação, não é identificado, não é incriminado. Por quê? Porque pode ser que faz parte desses grupos de apoiadores do governo Lula que ficaram camuflados para incriminar e criar um flagrante armado, né? Armar um flagrante para prender os apoiadores de Bolsonaro. Vamos tentar aproximar para ver se a gente consegue identificar a figura o rosto dessa figura? Olha aí, ó. Barbudo, com boné, balançando a bandeira no alto da torre, e ainda não tinha a presença da Bárbara. Tá vendo? Agora vamos aqui embaixo. Você tem um rapaz com a camisa preta, tampando o rosto para não ser visto, né? Que também não pode ser identificado porque está camuflado. Você tem um outro aqui com boné, abaixando o rosto. E você tem essas pessoas aqui, ó, essa senhora que está aqui, ó. Você reparar na blusa que ela está usando, ela tem um verde e amarelo, um pano verde e amarelo por cima, né? Está usando uma jaqueta, um jeans, né? Um colete jeans, embaixo uma blusa amarela, e tem um preto vazando ali perto da barriga dela, que pode ser uma camisa preta que vai ser colocada depois por cima da amarela, né, para tirar o disfarce, para sair da multidão e não ser reconhecida como, né, apoiadora de Bolsonaro. Aqui outra situação. Ó, o cara foi até com óculos, porque já sabia que estava lá para fazer isso, né? Mais um ali, ó, com chapéu, outro com chapéu escondendo a nuca, outro lá atrás, ó, de óculos, de chapéu. Tá vendo? Você percebe que tem sim um grupo de apoiadores do governo do presidente Lula. Uai, cadê o negócio? Sumiu aqui, gente. Deixa eu trazer de volta aqui, espera aí. Tanto puxar aqui, o negócio saiu do lugar. Então tá. Voltou. Vamos trazer lá, vamos trabalhar nas fotos. Então nós estamos nessa foto aqui, né? Desse cidadão. E nós já avaliamos o entorno. Agora, esse cidadão tem mais um momento dele. Ele é que amarrou a bandeira na estátua. E a polícia militar olhando, deixando acontecer. E essa pessoa não foi incomodada, não foi, né, procurada. Ali embaixo você tem um rapaz de preto, com boné e máscara. Muitas pessoas de chapéus, de boné em volta. A turma dos patriotas talvez ainda não tivesse chegado, porque essa turma veio antes. Ela desceu antes. Outra cena. Olha só, antes da Débora. E tinha um pano lá tampando o rosto da estátua, né? Com bandeira. Olha lá, olha. E cadê a fotógrafa Biló? Por quê?
porque não era interessante. E aí você tem essas pessoas que estão aqui, ó. Ó, fazendo uma farra, né? Achando bonito. Ninguém foi preso. Essa turma aí, ninguém está preso. Certo? Vamos continuar avançando com mais outras imagens. Bem, nós estávamos nessa imagem aí, né? Ele colocando, e aí depois veio essa imagem. Temos mais uma outra imagem. Olha aí, ó. Tudo isso antes da Débora. Tá certo? E nós entendemos que essa turma que estava aí é a turma camuflada para provocar o flagrante armado. Entendeu? Vamos ampliar aqui, para vocês verem a característica dessas pessoas. Né? Olha esse aqui. Ó. Você imagina Brasília, 8 de janeiro. Brasília é uma cidade quente, eu já morei em Brasília. 8 de janeiro, um calor desgraçado, esse cara de óculos, de chapéu e com esse casaco. O que ele está escondendo? Não é? Não é muito suspeito? Aí você sobe, né? Está esse rapaz aqui em cima. E quem é esse rapaz? Alguém sabe dele? Olha ele aí, ó. Alguém conhece essa figura? Olha aí. Ó. E de boné lá. Ó, mais um. Então tá. Vamos passar para mais uma imagem para a gente avaliar o que está acontecendo. O que aconteceu antes, né? Olha aí mais uma cena. Isso antes. Outra pessoa lá em cima da estátua. Percebe como a estátua ficou sendo usada como instrumento de domínio, de chacota, por essa turba aí? E ninguém teve a preocupação. E ninguém é identificado, essa turma aí. Agora vamos reparar essa turma que está aí agora, porque é a turma que veio antes. Né? Vamos reparar. Percebe que eles adoram andar com celular. Ó, todo mundo difícil de ser identificado. Olha só. Boné, muita roupa, mochila. Tá vendo? Essa aqui parece que tem uma blusa preta embaixo. Ó. Ou seja, depois tira a amarela, põe a blusa preta. O outro tem uma blusa preta por cima aqui, ó. Esse que está agachado aqui no centro, ó. Tá vendo? Aí depois tira e põe a blusa preta. E aqui está aquele minhocão, daquele pano amarelo que desceu com aquela turma que veio antes, fazendo aquela marcha, né? Quem já conhece a CCI já viu isso em outros vídeos, né? Vamos continuar vendo se tem mais alguma coisa para ser aproveitado aqui. Olha aí. Agora esse aqui é curioso, essa imagem aqui. Porque esse aí estava lá no STF. Percebe que lá na vidraça, dentro do STF, está escrito em letras garrafais: perdeu mané, perdeu mané, perdeu mané, naquelas vidraças todas lá. E a fotógrafa não conseguiu identificar quem fez aquilo. Mas o batom foi identificado. A menina foi colocada lá para fazer aquela foto. Entendeu? E cadê as pessoas que fizeram essas fotos aqui, essas pinturas lá dentro? Agora vou chamar a atenção para um detalhe importante nessa foto aqui, ó, que vocês vão ter a noção de ver. Esse senhorzinho que está aqui no centro, ó, é o homem do relógio do Planalto. Ele estava lá dentro do Planalto, quando não tinha ninguém ainda chegando, andando lá, sozinho, derrubando as coisas todas, e os patriotas nem tinham chegado. Ele, depois que fez a merda lá, saiu, foi para frente do STF e começou a fazer isso aí. Outro também, ó,
camuflado. Ó, todo mundo aqui, ó, de chapéu camuflado. Tá vendo? Essa é a galera que foi lá para provocar o flagrante armado, para incriminar apoiadores de Bolsonaro. Entendeu? Que foram atraídos para esse evento. Essa é a tese que nós estamos defendendo aqui na Comissão Cidadã de Inquérito. Vamos ver se tem mais alguma foto. Repare aí, ó, de novo. Né? Isso na frente do STF. Pessoas de chapéu, com bandeiras amarradas para dizer que são patriotas, e jogando, né, pedras, provocando a imprensa, para criar o quê? Para criar o crime de multidão. Olha esse aqui no meio, aqui, ó. Tá vendo? Você não consegue identificar. Até luva ele está usando. Nem as digitais dele conseguem ser rastreadas. Tá vendo? Olha isso aí, ó. Com um pedaço de ferro na mão, né? Com boné e tal. E bem diferente do perfil das pessoas que foram presas no QG, que são senhores, senhoras, famílias. Entendeu? Pessoas idosas. Você vê que o perfil das pessoas que estão fazendo isso são pessoas diferentes. Né? Outra cena. Repare, né, a ação dessas pessoas que estão fazendo vandalismo. Vamos ampliar aqui. Ó. Olha lá o Perdeu Mané lá atrás. Ó. Tá vendo? Tanto. Olha só. Essa é a turma que foi específica para criar o crime de multidão para atrair pessoas inocentes, para poder criar essa coisa do crime multitudinário. Vamos analisando mais imagens. Vamos ver o que a gente tem mais. Está aí, né? Já depois que a turma foi embora. Lá no fundo, Perdeu Mané. E quem fez aquilo? Aqui é muito mais fácil fotografar uma pessoa que está lá fazendo aquele Perdeu Mané, não é, dona Biló? Do que fotografar esse pequenininho aqui, ó, de batom. E ninguém identificou quem fez aqueles grandão lá. Ou seja, é a turma camuflada que não pode ser identificada. Esse é o entendimento do nosso relatório. Entendeu? Mais uma foto. Essa é a foto. Que está aí. O dano causado pela ação da Débora, que terminou, né, de um flagrante armado. Alguns litros d'água. Talvez 2 litros, 3 no máximo. Esse foi o dano causado pela ação da Débora, desse flagrante armado, para pegar 14 anos de prisão e já ter 2 anos cumprido em regime fechado. Uma mãe de 2 filhos pequenos, que não tem nenhuma histórico de passagem pela polícia, né? Nem partido político, nem militantes, nem nada, né? E aí você tem esse texto aqui, ó. Vamos tentar ampliar esse texto aqui para me ler, porque está pequenininho aqui. O que estão compartilhando? Postagem diz que a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos teria sido condenada no Supremo Tribunal Federal a 14 anos de prisão. A publicação afirma que ela teria recebido a possibilidade de um acordo de não persecução penal, mas que seus advogados teriam rejeitado a proposta. O Estadão Verifica investigou e concluiu que é enganoso. A Procuradoria-Geral da República não ofereceu o acordo a Débora, porque ela faz parte de um grupo que foi acusado de crimes mais graves, que participou das invasões às sedes dos 3 poderes em Brasília. O acordo foi proposto apenas para aqueles que foram presos no acampamento, que foi montado em frente ao QG, ao Quartel-General do Exército. Na capital federal, foram fechados 542 acordos, que no caso, né, nós temos muitas críticas com relação a esse acordo, que é uma espécie de confissão, né, sem a pessoa ter feito o crime, mas para que ela pudesse
ser libertada. Então, Débora não foi condenada. O julgamento está pausado. Mas preste atenção. São 2 anos de prisão em regime fechado. E Débora ainda não foi condenada. Débora ainda não foi condenada. Ela está sendo julgada pela primeira turma do STF. O ministro Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação a 14 anos de prisão. O ministro Luiz Fux pediu vista, mais tempo para analisar o processo, e o julgamento foi suspenso. Não há data para a retomada da votação. O regimento interno do STF prevê que Fux tem que devolver o processo para julgamento em até 90 dias. Passado o período, ele é liberado automaticamente para voltar a ser discutido. Ainda faltam votar ministros Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. E o Fux, que pediu vista. Então, são 3 votos que estão faltando, né, para terminar uma condenação de alguém que não está condenada, mas que cumpriu pena de reclusão em regime fechado durante 2 anos. E agora nós estamos chegando à conclusão, aqui, na nossa Comissão Cidadã de Inquérito, que Débora Rodrigues foi vítima de um flagrante armado por apoiadores do governo Lula que quiseram incriminá-la, criando essa coisa do crime de multidão, né, para que ela pudesse ser enquadrada em todas essas penalidades que estão sendo colocadas. Bem, mas aí você fala assim, João, você está falando da Débora, e os demais? Se você está falando que isso aí é um exemplo, é uma amostra do que aconteceu com a Débora, que no entorno dela estava cheio de pessoas camufladas para criar esse crime, que ela foi atraída para isso, como diz o próprio Janaína Pascal, né, que o Alexandre de Moraes admite que essas pessoas foram enganadas para ser levadas para lá, né, para caírem nesse flagrante armado. Mas as outras pessoas também foram vítimas do flagrante armado. Todos os apoiadores de Bolsonaro que foram lá de boa fé fazer o que estão fazendo até hoje e que fizeram recentemente em Copacabana e que fizeram recentemente lá em São Paulo e que fizeram há um tempo atrás em São Paulo colocando mais de 200 mil, 400 mil pessoas. Isso é o que os patriotas fazem. Manifestação pacífica, que é legítimo. Mas as outras pessoas também estão vítimas desse flagrante forjado? Claro que sim. É tudo um flagrante forjado. E eu vou mostrar isso nessa imagem, nesse pedacinho de cena que vocês vão ver aqui, para encerrar o nosso trabalho. Essa é a foto que ficou famosa, né, de um suposto apoiador do Jair Bolsonaro arrombando a porta da antessala da presidência da República dentro do Planalto, sozinho, sem ninguém lá. Mas, na verdade, não é isso que aconteceu. E como uma pessoa consegue fazer uma foto profissional dentro do Palácio do Planalto com uma pessoa, né, fazendo esse tipo de ação? Quem é o fotógrafo que teve essa ousadia de entrar dentro do Planalto, invadido por vândalos, que nós entendemos que são apoiadores de Lula camuflados de patriotas? Esse é o fotógrafo, Adriano, da Reuters, o responsável por fazer essa foto. Adriano Machado, que chegou a ser convocado na CPI do Distrito Federal e que teve uma resistência muito grande por parte do presidente da CCI, da Comissão Parlamentar de Inquérito do Distrito Federal, sobre os atos do 8 de janeiro, o Chico Vigilante, que é petista, que não queria que ele fosse convocado. Vamos acompanhar esse momento? Requerimento número 143, requer a convocação do senhor Adriano Machado, fotógrafo da Reuters.
Bolsonaristas perseguem fotógrafos da Reuters com fake news de que ele estava infiltrado no dia 8 de janeiro. Quem seria o fotógrafo? O fotógrafo é o Adriano Machado, expôs aqui o perfil das redes sociais do rapaz, ele teve inclusive de bloquear as redes sociais dele porque está sendo vítima de ataques aí. Para prestar esclarecimento sobre os fatos ocorridos no dia 8. É de autoria da deputada Paula Belmonte, eu quero sugerir à deputada Paula Belmonte que tire esse requerimento. E nós estamos entendendo, deputada, de que isso aqui é uma censura ao trabalho da imprensa. Jornalista nenhum tem obrigação de vir a uma CPI contar o que ele viu. O jornalista ele tem o segredo de imprensa que ele tem que manter. Portanto, não é correto convocar esse fotógrafo, por isso que eu estou pedindo para Vossa Excelência que retire. Se Vossa Excelência quiser manter, eu vou submeter a votação. Presidente, o jornalista estava num ato que foi gravado pelo GSI, ele gravou, ele será testemunha da nossa, vamos dizer, a verdade que nós queremos. Aqui nós estamos respeitando a imprensa e precisamos que a imprensa continue séria. Eu não retiro esse requerimento e faço questão que esse fotógrafo esteja aqui, até porque, depois do ato que ele gravou, o empurrão, ele ainda checou as imagens com a pessoa que chutou a porta. Então, eu peço aqui a sensibilidade de todos os membros dessa CPI para que a gente faça, sim, o requerimento do seu Adriano, para que ele explique o que ele viu lá naquele momento que o GSI serviu água para todos os membros e tudo. Então, com essa análise, com esse relatório que nós estamos trazendo aqui para você, que se colocou na condição de pai da Débora, de mãe da Débora, de irmão da Débora, de irmã da Débora, ou de filho da Débora, né, que ficou 2 anos presas, 2 anos presa. Coloque a mão na consciência. Vamos ser humanos nesse momento. Vamos salvar a humanidade. Esquece o passado, esquece a questão política. Esses fotógrafos estavam aí para criar o flagrante armado. E você viu, dentro do Planalto, a preocupação do fotógrafo junto com o agente camuflado, que era aquela pessoa que estava batendo com o pé na porta, a preocupação de não deixar com que ele seja identificado na foto. Bem, a foto que apareceu foi aquela, ele de costa. Mas, por sorte, essas imagens vazaram. E aí deu para identificar que isso foi um flagrante armado. Um flagrante forjado. Só que a pessoa que estava cometendo o delito não podia ser identificada. Tanto que houve, né, a comunhão do fotógrafo junto com o agente do delito para poder garantir que ele não seria identificado. Provavelmente essa pessoa não foi presa ainda. Por quê? Porque é um apoiador do governo Lula, do Lula, que estava lá camuflado para criar esse flagrante forjado, para incriminar brasileiros inocentes que estavam fazendo protestos legítimos sobre o devido processo legal, sobre o Estado Democrático de Direito. Então vamos encerrar com a última palavra da vereadora Janaína de São Paulo, reprisando, só para lembrar, né, como nós começamos esse relatório. O ministro Alexandre defendeu a tese dele de titularidade, tratando justamente desse caso, do poder das redes sociais. O ministro escreve na tese dele que essas pessoas foram manipuladas pelo poder das redes. Como é que ele condena a 17 anos uma pessoa que é vítima de uma manipulação? Bem, esse vídeo já está com 53 minutos, eu acho que nós já tomamos o tempo suficiente para que você crie a sua própria conclusão. Então agora, você vai fazer o seu julgamento. Hoje é 20 de abril, hoje é domingo, é Páscoa, dia de renascimento de Jesus, né? De redescobrir a vida. Amanhã é dia 21 de abril, dia de Tiradentes, dia da Inconfidência Mineira, do mártir da Inconfidência, daquele que foi sacrificado, esquartejado por defender a liberdade dos brasileiros. E é daqui, dessa região, de São João del Rei e Tiradentes, que nós estamos trazendo
relatório para você, para que você liberte a sociedade brasileira dessa insanidade que nós estamos vivendo. E aí o que você tem que fazer? Você é o júri. Você que está assistindo é o júri popular. Faça o seu voto, comente, curta, compartilhe. Fala, hashtag flagrante armado. Né? Hashtag flagrante armado 8 de janeiro. Se você acha que isso realmente foi um flagrante armado, se a Débora não tem crime nenhum, se é um crime inexistente. E essa sanha do Poder Judiciário, né, de condenar essas pessoas inocentes, vítimas de flagrante armado, é a maior vergonha que o Brasil pode estar passando para o mundo. E que essa geração não precisava ver. Esse vídeo não precisava existir. Eu não precisava estar aqui falando isso num domingo de Páscoa. Então, agora a bola está com vocês, tá certo? Estou deixando aqui a chave Pix, jpnoticias@gmail.com. É com esse pinga-pinga que vocês mandam aí que a gente mantém esse trabalho. Olha, já é 561 vídeos da CCI, da comissão criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Temos também a nossa conta poupança, que é a agência 151, conta 752458498-0. O CPF é 248-179-10615. Está em nome de João Batista Guimarães, que sou eu. Eu me apresento como João Paulo, que é o meu nome de mídia, mas meu nome de batismo é João Batista. Aquele que batizou Jesus, que morreu crucificado na cruz e que ressuscitou agora na Páscoa de domingo. Mas eu espero, como João Batista e também João Paulo, referência ao nosso Papa, João Paulo II, né? Que eu não esteja pregando no deserto, assim como pregava João Batista. Eu espero que essa mensagem que nós estamos passando para a população brasileira seja multiplicada e que nós podemos, com isso, resolver esse nó cego que está colocando o Brasil nessa situação tão complicada, tão indigesta. Um abraço, fiquem com Deus.